Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Guilherme Anoni. Nós vamos começar a falar sobre uns assuntos um pouco diferentes do que finanças e investimento, mas sem perder a essência sobre esse grande assunto. Eu vou contar um pouco da minha experiência como lojista, como tive várias franquias ao longo desses anos, bem como, recentemente, a nossa experiência de estar passando um tempo nos Estados Unidos, o que está valendo a pena lá e tudo mais. Vai ser muito bacana essa nova etapa aqui no canal, né? Que nós vamos abordar esses assuntos que eu tenho certeza que vai melhorar, transformar e ajudar de alguma forma ainda mais você a tomar melhor decisão nos investimentos e na sua vida. Então, me acompanhe, o vídeo está só começando. O ponto número 1 que eu quero trazer para vocês foi lá atrás a minha história quando eu abri minha primeira loja. Quando eu era pequeno, eu sempre gostei muito de comércio, gostava de vender as coisas, brincar na minha casa, assim, com os brinquedos como se fosse uma venda, uma loja. Então eu tive realmente essa situação muito dentro de mim. Quando eu tinha 16 anos, abri um shopping aqui na minha cidade e eu vi uma grande oportunidade de colocar uma loja nesse empreendimento. Aí eu comecei a ver que tipo de ramo eu me encaixaria mais. Pensa, eu estava com 16 anos, estamos falando de 16 anos atrás, 17 anos quase. Então, o iPhone não tinha nem sido lançado nesse ano. Então, olha como era muito mais rudimentar essa situação. Não existia WhatsApp, não existia nenhum tipo de aplicativo. Era realmente você no seu desktop de mesa, pesquisando e tendo uma internet muito mais deficitária do que é hoje. Pois bem, defini então que o ramo que eu iria abrir era de suplementos de academia, porque naquela época eu estava gostando de fazer academia, a minha família sempre tinha um pouco dessa situação, eu falei, bom, vamos fazer isso aqui, minha família vai ser meu primeiro cliente. Acabei indo visitar algumas lojas aqui na cidade para perguntar para as pessoas, para os funcionários, como que era os produtos e tudo mais. E eu notei muita dificuldade das pessoas falarem que vendia bem, que não era uma loja expressiva e que não era algo de grande faturamento. Acabei dando um passo atrás. Ao ir no shopping um dia, na época lá com meus pais, nós perguntamos para o comercial do shopping que tipo de loja estaria faltando no empreendimento. Então, eles avisaram que para o perfil da cidade, para o meu perfil, se encaixaria uma surf shop, uma skate shop neste local. Como eu não tinha experiência na época, me incentivaram a buscar uma franquia. Acharam 2, 3 nomes, eu defini algumas, marquei algumas reuniões e fui encontrar essa primeira franquia. Logo na primeira conversa, foi aquela identificação, então deu tudo certo, gostamos do produto, gostamos das pessoas e começamos a trabalhar. Uma franquia, quando você faz esse namoro inicial, hoje ela é muito mais estruturada no sentido de que é difícil você pegar a primeira franquia de alguma loja. Eu, na época, essa rede de lojas não tinha franquia, então eu fui realmente o primeiro franqueado. Eu participei de todo o processo da estruturação da franqueadora para o franqueado, bem como eu recebendo todas as informações e aprendendo a ser franqueado. Então foi uma sinergia bem importante para ser construída. E buscamos esse segmento de surf skatewear, que era uma coisa que eu me identificava, por mais de que eu nunca pratiquei esses esportes, eu sempre gostava naquela época de usar essas roupas, de usar essas marcas, né? Então eu sempre consumia no mercado local aqui essas roupas e eu pensei, puxa, vai ser sensacional esse tipo de loja. Percebe que todo esse caminho que eu tô vendo até chegar na franquia, eu tô indo justamente por alguns achismos, vamos assim colocar. Então, o shopping, que não é bobo nem nada, dizia, eu quero ter X tipos de loja no meu empreendimento, assim que preencher aquela vaga ali tá legal. Se a loja vai bem ou vai mal, é um outro assunto para um outro vídeo. Mas, e eu na época, pensei, puxa, que legal, surf shop, skate, uma cidade praieira, uma cidade plana, tem tudo a ver. Então, é dinheiro na certa. E não tinha planejamento nenhum, a não ser montar a loja de uma vez. Começamos a fazer esse trabalho. Assim que você determina uma franquia, você recebe como se fosse um manual dos fornecedores para comprar deles, você recebe bem como que tipo de produto deve ser colocado, material, quem pode fazer ou não os serviços, porque isso é tudo muito catalogado. Então, acontece que você vai desenvolvendo o projeto sempre em parceria com a franqueada.
Nesse momento, a loja começou a ir para frente, o espaço físico dela, e já estávamos aí há uns 3, 4 meses da sua inauguração. Então, eles me obrigaram a me capacitar. Tinha um treinamento na época chamado PTG, Programa de Treinamento de Gerentes, do grupo Friedman. Eu até nem sei se esse grupo hoje está ativo ou se ele não mudou de nome, alguma coisa, mas foi um treinamento incrível. 3 dias de imersão lá em São Paulo, tudo que a gente vê hoje nas redes sociais, como as imersões coach, de liderança e tudo mais, foi um negócio muito mais raiz, professores muito mais raiz, uma turma raizona, mas sensacional, que você aprende muito do varejo, da liderança, da comunicação e da contratação. Após esse treinamento, volto para Balneário e começamos então a contratar funcionários. Naquela época, botávamos folhas A4 no shopping, bem como alguns locais na cidade, dizendo: loja tal vai abrir, cadastre e mande o seu currículo. Recebi centenas de currículos e foi muito legal ter feito essa triagem. Então eu mesmo fiz isso, peguei ali vários currículos, fui abrindo, fui vendo, selecionei alguns e comecei a telefonar individualmente. Oi, eu sou o Guilherme da loja tal que vai abrir no shopping, quero marcar uma reunião com você para nos conhecermos mais. Alguns já estavam trabalhando, outros agradecendo a proposta, e eu acabei marcando mais ou menos umas 95 pessoas. Distribuí em 3 dias, de mais ou menos 30 pessoas cada dia, e fizemos então o que foi essa grande peneira. Nesse momento, a franqueadora cedeu o seu supervisor a vir aqui comigo para selecionar essas pessoas, porque ele já era uma pessoa de muito mais capacidade do que eu. Então começamos a fazer esses testes. Começamos a fazer essa entrevista, foi muito legal. Na época, novamente, eu estava fazendo 17 anos, me vendo falar aí para quase 30 pessoas, explicando o que era a loja, explicando qual que era o meu objetivo com ela, e depois acompanhar aquelas dinâmicas que funcionam até hoje. Botar as pessoas ali, todo mundo reunida, pedir para que cada um explicasse o seu nome, quais são os seus desejos e objetivos. Depois, esse supervisor aplicou alguns testes, pedindo para que a pessoa dissesse qual era o animal de sua preferência e por quê, qual era a cor que você não gostava e por quê, qual outro desejo, aí você vai mapeando muito aquela pessoa mais comunicativa, aquela pessoa mais introvertida e ia fazendo essa grande peneira. Depois disso, selecionamos 20 pessoas e fizemos um peneirão final. Buscamos então as 14 oficiais que abririam a loja junto comigo. Então, nesse período aí, que faltava aí coisa de 30, 40 dias para a inauguração da loja, eles já foram todos registrados, já comecei a pagar seus salários. Então, lembrem-se que você sempre vai pagar os funcionários antes de faturar. Então, é muito importante o fluxo de caixa. E eles foram lá para o nosso escritório, que era o escritório e o estoque, porque eu já estava recebendo mercadorias, e eles fizeram um papel muito importante na abertura de qualquer loja, que é estar junto no recebimento da mercadoria. Então vinham as caixas, vinham os caminhões de roupa e todos eles participavam do que eu chamava de bipar, etiquetar e cadastrar as roupas. Então a gente lia todos os romaneios, as notas fiscais, fazia toda a conferência e isso foi muito importante para que todas as pessoas conhecessem os produtos, a malha, tocassem em todas as roupas, já visse, essa marca aqui eu vi que tem uma regata nesse estilo. Essa marca aqui produz uma bermuda muito legal. E esse contato faz uma diferença muito grande lá na frente na hora da venda. Então eles ficaram aí comigo um mês dentro do estoque e após isso começamos a fazer esse trabalho de levar produto para a loja. Uma equipe ficava lá já montando, botando nas araras, etiquetando lá dentro e outra ainda separando as roupas. Após isso, organizamos as lojas, vimos que estava tudo funcionando, computadores, produtos, tudo mais, e até a nossa inauguração. O shopping já havia inaugurado há uns 3 meses antes. A minha loja abre no dia 17 de janeiro de 2008. Olha o tempo que faz. E eu comecei a operar ali, comecei a trabalhar, foi muito legal essa inauguração. Eu lembro até hoje do sentimento de estar vendo aquela porta abrir, de começar a ver aquele fluxo de caixa entrar, aquela situação toda, que obviamente é muito bom, é muito gratificante. Mas os desafios a gente não percebe até estar sendo desafiado. Você faz sonhos, você planeja faturamentos, você imagina alguma coisa, mas você percebe que o caminho é diferente. Você percebe que às vezes
não treinou aquele funcionário de uma forma mais adequada. Você percebe o quão importante é pessoas certas nos locais certos. Não adianta eu colocar uma pessoa muito fechada nas vendas e querer, por exemplo, no caixa, colocar uma pessoa que não consegue ficar nem sentada, que ela tem tanta vontade de sair, vender e arrumar a loja, que ela não fica no caixa. Então isso são situações que você vai aprendendo ao longo do caminho. Mas essa loja, ela foi muito incrível para mim, foi um marco, porque ela me deu uma experiência muito incrível. Para alguns que não sabem, eu passei todo o meu ensino médio, ali o colégio e até o começo da faculdade, eu tinha até uma dificuldade de falar. Eu era travado, eu tinha muita vergonha. E eu lembro que 2 situações mudaram completamente isso. A primeira foi quando eu estava fazendo engenharia civil na faculdade e eu tive que apresentar um trabalho. Meu primeiro trabalho apresentado em faculdade sozinho. E eu pensei, puxa, até então, terceirão e tudo mais, você pode se dar o luxo de dizer que não gosta, de que você trava para falar e tudo mais. Aqui na faculdade, meu amigo, o jogo é mais em cima. Então assim, ó, engole a dificuldade, bota o cartaz, na época ainda não era nem data show, bota o cartaz atrás e vamos falar, vamos se expressar. E na loja foi muito incrível, você do nada olhar para 30 pessoas muito mais velhas que você, olhando um guri de 17 anos falando, é muito difícil. Mas você novamente entende que, puxa, para eu abrir a minha loja, eu vou precisar passar por isso. Se eu não passar, a dificuldade vai ser muito maior, ou praticamente impossível. Então, foi uma enorme superação para mim. Depois, acabou que começamos a operar ela, encontramos dificuldades, encontramos facilidades, mas acontece que por essa franquia ser muito incipiente, né, como eu falei, eu fui o primeiro franqueado dela, e ela não buscou também depois desenvolver esse lado, nós acabamos entendendo que iríamos para caminhos opostos. Então, eu devolvo a marca, permaneço com a loja, tudo, mas mudo o logotipo, coloco uma marca própria minha, um nome próprio meu, perco algumas marcas que eu estava comprando, muito por causa da força da franquia, então eu acabei abrindo mão de marcas boas na época e tive que buscar outras marcas. Mas isso me possibilitou ter muito mais autonomia, ter muito mais capacidade de gerenciamento e entender que o meu público estava um pouco diferente do público daquela franquia. E isso foi muito legal para depois eu ter aberto mais 2 lojas nas cidades próximas aqui de Balneário e ter trilhado mais esse caminho. Mas nós vamos estar falando sobre essa etapa, bem como algumas outras lojas no próximo vídeo. Essa série vai ser bem legal, nós vamos mapear todo esse meu caminho de franquias e eu gostaria que vocês deixassem nos comentários e enviassem para pessoas que têm essa curiosidade de saber, às vezes, como que é o processo de abertura de uma loja, quais são as principais dificuldades ou não. Me escreve aqui, vai ser um prazer compartilhar essa série com vocês. Eu agradeço muito, muito, muito pela atenção e, como sempre, nos veremos no próximo vídeo.